Olá, seja mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um Intelzinho E3 1281 V3. Seu ano de introdução foi 2014 com microarquitetura em 22 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$ 269, já para você importar dos nossos queridos e amigos chineses lá no AliExpress fica em R$ 250. Lembrando que esses valores podem mudar a qualquer momento e quem sabe exatamente agora. O Tecnologia Hyperthread ele possui sim, são 4 núcleos reais legítimos da Intel e 8 linhas de instruções. A gente está falando questão de threads. Eu sempre falo sobre a questão de quantidade de núcleos, pelo menos 6 para a gente jogar os jogos atuais. Mas a gente tem que respeitar a microarquitetura e o ano de fabricação, né? Então, logicamente, a gente não pode exigir muito. Paulo, mesmo assim, ele dá para poder jogar jogos atuais? Sim, dá para jogar jogos atuais com muita certeza disso daí. O Tecnologia Turbo Boost ele possui 3.7 no base e o nosso Mac chegando a 4.1, exatamente isso, eu não falei errado, 4.1. Se de repente você quer um processador excepcional para jogos, não se preocupar com questão de clock, pelo menos aqui na questão do estoque, sim, você vai ter um processador excepcional para jogos, extremamente superior até mesmo comparado a um i7 de quarta geração. A versão do Turbo Boost aqui é 2.0, mesma coisa encontrada em diversas tecnologias atuais, até mesmo em 12ª geração de processadores da Intel. Memória cache são 8 MB de cache, a gente não pode exigir muito, né? A gente está falando de processador de época aqui, então eu acho que está muito bom, a gente não precisa esquentar a cabeça com relação a isso daí não. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes eu esqueço também, quanto mais cache melhor, mas se você tiver uma porcentagem muito absurda de memória cache, você não vai ter aquele processador ideal para jogos, tá? Ele vai funcionar melhor na questão da linha produtiva. Controlador de memória, a gente tem o DDR3 trabalhando até 1600 MHz com seu limite máximo de 32 GB e a gente também tem o suporte ao DDR3L com a mesma porcentagem aqui de 1600 MHz e com o mesmo limite, tá? A gente tem uma combinação aqui muito perfeita, lembrando que eu utilizo memórias de 1600 MHz e os jogos rodam muito bem. Tudo que você precisa fazer aqui é simplesmente o dual chain, não precisa você ficar buscando mais nada na internet, tá? Para você ter o melhor. É frequência e latências iguais. Porcentagem de memória, até 16 você está muito bem servido aí. Vai rodar todos os jogos de 2023, 2024, 25, 30, 40 e assim vai. Logicamente que tudo isso que a gente fala de arquitetura, de processamento, de quantidade de núcleos, quantidade de threads, tudo isso vai depender da aplicação que você estiver utilizando. Eu sempre falo isso e às vezes até esqueço, mas tudo vai depender dos jogos. Lembrando aqui, eu lembro há algum tempo atrás que o Cyberpunk utiliza até 8 núcleos. É por isso que a maioria dos jogos são travados. Ele vai ter uma melhor eficiência com processadores de 8 núcleos. É por isso que teve muita gente falando muita coisinha na internet sem saber, o jogo é muito pesado. Não, ele vai funcionar melhor em um processador que tenha 8 núcleos reais, né? É só você parar para poder pensar. Gostou da ideia? Gostou do que eu falei? Se inscreva, vem fazer parte da nossa comunidade e a gente sempre vai estar junto. Canais de memória, a gente tem 2 canais, então nada de single chain, um flex mode, triple chain, quadri chain. A gente vai utilizar logicamente aqui 2 canais. O socket da placa mãe do processador, enfim, o LGA 1150 e o chipset compatível é o H81 e o B85. São 2 chipsets, aí você pode fazer a escolha, ver o que mais se encaixa com relação aí a dinheiro mesmo, né? Lá no seu bolso lá, ver qual que fica mais baratinho para você escolher. E a placa mãe você escolhe a fabricante que você desejar, Asus, ASRock, NSI,
né? Tem a Gigabyte também, que tem produtos excepcionais, então você escolhe qual que ficaria mais interessante aí para você. O TDP dessa máquina fica em até 82 watts, a gente tá falando de limite dissipável, não de consumo energético. Quando a gente tem uma porcentagem muito grande aqui, também ela vai consumir energia, né? A gente não tem aqui a nomenclatura L. Geralmente quando a gente tem muitos processadores aqui da nomenclatura L, e se você tá curioso, já faz uma pesquisa aqui no nosso canal aqui, e você procura processadores com a nomenclatura L e você vai ter uma surpresa, o que eles podem te oferecer, tá? O limite máximo dissipável aqui é 62 graus, tá? Então até 62 graus ele vai funcionar perfeitamente e você não vai ter nenhum tipo de problema. Já que a gente tem uma porcentagem ali de 82 watts com limite dissipável, a gente precisa de um cooler de 120 até 135. Paulo, eu tô perdido lá, a loja onde eu vou comprar, não tem informação nenhuma de TDP. Dá uma olhadinha nos comentários, vê o que eles falam sobre isso, vê os pontos positivos, negativos, vê se realmente vai fazer a diferença aí no seu set. Outra coisa interessante, pesquisa pelas marcas, né? Vê se de repente aí a Cooler Master fabricou, né? Ou outras fabricantes aí, e você vai ter um ponto interessante. Controlador de vídeo, a gente não tem controlador de vídeo para máquina, a gente vai precisar de uma plaquinha de vídeo, dá para fazer grandes investimentos com relação à placa de vídeo. Se você tiver na dúvida, coloca aqui a placa de vídeo que você quer colocar com esse processador, eu vou estar fazendo a pesquisa para você e já deixo aqui. E você já colabora com aquela curtida e já de quebra já se inscreve no canal e a gente sempre vai estar junto. Controlador PCI Express, a gente tem um 3.0, ideal sim para você fazer investimentos, tanto com relação à placa mãe e também com relação à placa de vídeo. Novamente, deixa aqui nos comentários a sua placa de vídeo que você quer utilizar aqui com esse processador. Fonte potencial com seu limite mínimo de 450 e o seu máximo de 650. Conforme for a sua placa de vídeo, esse limite ele vai mudando. Quando a gente fala sobre a questão de limite, de fonte, aquela coisa toda, a gente não está falando especificamente só da placa de vídeo. A gente vai comportar todo um sistema, aonde vai a placa mãe, vai um HD, um SSD, um NVMe, né? Vai ali uma plaquinha de som, uma interface de som, vai algumas coisinhas conectadas nas USBs, né? Vai tudo isso. E para poder comportar todo esse sistema, a gente se baseia através da placa de vídeo. Então, conforme for maior a sua placa de vídeo, maior a gente vai ter que aumentar a fonte. Para poder finalizar, a gente sempre finaliza com filtro de linha. Não se esqueça nunca disso, a gente sempre traz. Basicamente é um padrão que a gente tem no canal e esse padrão ele está referente aos relatórios. Então, o que a gente tem nos relatórios, ele não pode ser mudado, tá? Então, eu tenho que falar, todos os nossos vídeos tem que falar isso daqui, não posso deixar de falar. Gostou do vídeo? Estamos sempre juntos, não deixe de se inscrever. Vem agora mesmo fazer parte da nossa comunidade. Tamo juntos sempre.